Vamos juntos, então, com os destaques de hoje. A gente tem vários assuntos para falar: economia, política, a repercussão do tarifaço de Donald Trump anunciado ontem, que a gente dedicou boa parte do Entre Nós de ontem à transmissão, inclusive, à expectativa e depois à transmissão ao vivo do anúncio. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, dos impactos que isso tem na nossa economia, a isenção do imposto de renda. Então, tem vários assuntos para a gente falar aqui no Entre Nós hoje, mas sempre é uma escolha decidir aquilo que a gente vai abrir o programa. Então, geralmente é a notícia que, enfim, impacta mais as pessoas, do ponto de vista do dia a dia, a que está mais recente, que acabou de sair, a gente traz a notícia mais fresca para o nosso ouvinte telespectador. Hoje, embora esses assuntos que eu já citei, da economia e da política, sejam assuntos que estão, digamos, aí nos holofotes, nas manchetes, tem um outro caso que nós selecionamos para abrir o Entre Nós, que é chocante, é sempre triste e difícil falar sobre isso, que é mais um caso de estupro, mas é importante abrir, porque se a gente abriu Entre Nós falando disso, se a gente perde a capacidade de se chocar com histórias como essa que a gente vai trazer agora, a gente simplesmente deixa de sensibilizar com a dor das pessoas. Uma menina de 13 anos, no Distrito Federal, foi atraída por um homem que se apresentou como influenciador de TikTok, ofereceu ali um suquinho para ela fazer um vídeo de um teste, algo que parecia ser inofensivo, mas essa menina, na verdade, foi dopada, raptada, mantida refém e estuprada. É um caso muito chocante, como eu falei, e a polícia prendeu esse homem. Daqui a pouquinho a gente já vai acionar a Alana Canepa, que vai trazer aqui para a gente as informações mais detalhadas do caso. Mas antes, eu só queria pedir para a gente colocar no ar o vídeo do momento em que a polícia chegou ao carro usado por esse criminoso. O que a polícia encontrou lá dentro foi um arsenal para fazer meninas vítimas de rapto e estupro. Vamos acompanhar um vídeo curtinho que mostra também a reação de uma policial quando viu aquilo. Corda, gravata, utensílio pra outra luva aqui, ó. Utensílio pra você amarrar. Ó, isso aqui é tudo pra amarrar, escutou? Porca-gato. Já no ponto de uso, já, ó. Pra fazer a algema. Aí deu um utensílio. Essa porra deve estar toda cheia de... Vamos levar pra perícia, inspetor, vamos levar pra perícia. A gente acompanhou nessa imagem feita durante a noite os policiais com o uso de uma lanterna abrindo o porta-malas do carro, e aí o policial ia tocando todas essas peças que mostravam justamente esses instrumentos utilizados para fazer esses abusos, e ao fundo ouvíamos essa outra policial bastante tocada, emocionada, pedindo celeridade nesse processo diante do que ela estava vendo, saindo dali para que isso fosse encaminhado para outras autoridades. Esse enforca-gato que ele fala, ele levanta esse instrumento, esse equipamento que estava lá, é como se fossem aquelas algemas com um plástico muito resistente, já preparado para algemar, para colocar nos punhos ou nas canelas, enfim, e prender uma pessoa. Esse homem, como eu disse, tinha um arsenal, luvas, corda, gravata, o tal do enforca-gato, ele tinha esse arsenal dentro do carro para fazer meninas vítimas, para raptá-las e estuprá-las. E essa menina de 13 anos, ele conseguiu cometer esses crimes todos. A Alana Canepa está chegando aqui com a gente. Boa tarde para você, Alana. Quando a gente escuta o choro dessa policial, que nem aparece nas imagens, a gente só escuta o choro dela, a gente sente a dor que ela está sentindo ali, né? De imaginar uma menina passar por tudo isso. É muito comovente, Adriana. Infelizmente, mais um caso de violência aqui no Distrito Federal. Vamos dar o nome dele? Rogério Leandro Rodrigues Barreto. Ele já respondia por outros estupros e estava solto, circulando pelas ruas para fazer vítimas. Como você viu, o carro preparado e ele com uma história pronta. Então, o que ele fez com essa menina de 13 anos? Ela estava saindo da escola na quarta-feira. Ele aborda a menina no meio da rua, a gente tem a imagem da câmera de segurança, em Águas Lindas de Goiás, no entorno de Brasília. Ela saindo da escola, ele para o carro, aborda a menina, diz que é um influenciador do TikTok e que vai fazer um desafio, gravar ali, para ver se ela consegue adivinhar, e ela concorrendo a vários prêmios, para ver se ela consegue adivinhar o sabor daquela bebida. E ela, muito ingênua, tomou a bebida e ficou
já ali dopada, foi levada para o carro e ele circulou, andou pelas ruas da cidade com ela, aqui pelo Distrito Federal por algumas horas, depois levou ela para um cativeiro, uma casa que ela não reconheceu o endereço, não sabia dizer para os policiais. Ela ficou sob o poder dele por 10 horas, quando acordou, estava pelada e amarrada. E já tinha sido estuprada, tentou fugir, tentou reagir e foi espancada. Esse homem, depois de cometer os abusos, colocou essa menina de novo dentro do carro e seguiu rodando pela cidade, ameaçando a menina de morte. E ela, ainda um pouco dopada. Como é que a polícia chegou a esse criminoso? A mãe dela, obviamente, deu falta da menina, não chegou da escola e ela começou a procurar, começou a ir atrás. E aí foi na polícia e descobriram que um vizinho tinha visto ela entrar nesse carro. Chegaram à imagem da câmera de segurança e conseguiram identificar o carro, esse Renault preto, que estava com a menina dentro. E aí toda a força policial acionada, a Polícia Rodoviária Federal é que encontrou esse carro. E aí você vê a foto em que ele foi flagrado circulando pelas ruas com ela dopada no banco do passageiro. Depois, só depois da meia-noite é que a Polícia Rodoviária Federal conseguiu identificar esse carro circulando, eles conseguiram interceptar o carro, pararam e prenderam esse homem em flagrante. E no momento da prisão, também é um outro relato emocionado que a Polícia Rodoviária Federal fez, a policial, ao contar essa história já, depois, né, que já tinha sido, a menina tinha sido salva, mas no momento da prisão, ela abre a porta do carro e sai correndo desesperada, em prantos, dizendo que tinha sido estuprada, e ele foi preso em flagrante, vai ser submetido à audiência de custódia amanhã. Essa é a informação de momento, mas fica a pergunta, né? A Polícia Rodoviária Federal falou em várias passagens por estupro, e eu fui buscar alguns casos, só procurando pelo nome desse criminoso, Rogério Leandro Rodrigues Barreto, e encontrei um caso de 2010 e outro de 2016. E no 2010 ele teria estuprado uma menina, em 2016 a menina conseguiu fugir, uma de 16 anos conseguiu fugir, ou seja, não é de hoje que ele faz isso, e estava circulando livremente, cometendo esse crime terrível e que vai deixar marcas para sempre na vida dessa menina. É isso, Lana. A gente se comove porque eu acho que qualquer mulher consegue imaginar a dor que ela está sentindo, né? Que a mãe dela está sentindo também. E você falou de passagens na polícia, mas não temos até o momento informação se havia alguma condenação. Ele não era um foragido, ele tinha passagens, mas não condenação. Já sabemos isso? O nosso repórter Alex Guzmão também está na rua agora, nesse momento, tentando conseguir mais informações sobre a ficha criminal desse bandido, mas a informação que temos, a Polícia Rodoviária Federal passou assim, diz que ele tem várias passagens e agora a polícia vai dar mais detalhes. Pelo que a gente entendeu até aqui, nenhuma condenação, né? Ele, inclusive nesse último caso de 2014, ele parece que nem ficou preso, né? A menina conseguiu escapar, conseguiu fugir das garras dele, conseguiu denunciar, correu antes de ser estuprada e esse caso foi noticiado. Eu lembro, inclusive, de ler notícias sobre esse caso. Ela conseguiu escapar e ele nem chegou a ficar preso. Mas já tinha um outro caso anterior de 2010, ou seja, está circulando livremente, né? Por aí. Enfim, a gente vai, assim que tiver mais informações, eu atualizo aqui para vocês, o nosso repórter tiver mais informações sobre a ficha criminal desse bandido. E, como você disse, muito comovente ver a reação dos agentes, da agente que faz no momento da prisão ali do carro, com os itens que ele usava para cometer os crimes, né? É terrível esse caso, mais um caso, infelizmente. É isso. Obrigada, viu, Lana, pelas suas informações. A conclusão é que ele poderia estar preso. Por todos esses casos que você citou, ele poderia já estar preso, ele poderia não ter cometido mais esse estupro absurdo, esse caso chocante com essa menina de 13 anos. A Lana e o Alex Guzmão seguem na apuração desse caso. As novidades e a cobertura completa a gente vai trazer logo mais no Jornal da Band. Obrigada, viu, Lana? Valeu, Lana. Boa tarde. Ô, gente, eu quero só prosseguir nesse tema mais um instante com vocês pelo seguinte. Tem pelo menos 11 anos que existe no Congresso Nacional projetos para aumentar a pena de estupradores, de criminosos, como esse homem que a gente acabou de trazer a notícia. Eu faço questão absoluta de repetir o nome do sujeito, do criminoso. Rogério Leandro Rodrigues Barreto, de 43 anos, já envolvido em outros casos de estupro e agora estuprou
raptou e manteve como refém essa menina de 13 anos por 10 horas. O que falta para o Brasil punir monstros como esse homem? No Congresso tem 11 anos que o assunto não vai adiante, que o assunto não anda. Eu encontrei hoje, numa busca na Câmara dos Deputados, pelo menos 6 projetos que propõem penas mais duras contra monstros desse tipo que não avançam, que ficam lá, adormecidos no Congresso, enquanto as meninas do Brasil, nas periferias do Brasil, sobretudo, as meninas continuam sendo estupradas. Eu quero te perguntar, qual é a pena que um monstro desse merece? Por raptar e estuprar uma menina de 13 anos. Como a lei está no Brasil hoje, se ele pegar a pena máxima e não fizer confusão na cadeia, aí por bom comportamento, em 6 anos ele já está nas ruas de novo. E se ele pegar a pena mínima, em 3 anos ele já vai ter a progressão de regime e também já vai ter parcialmente a liberdade reconquistada. Quem está condenado? Ele que estuprou ou ela que teve a vida dilacerada para sempre? Quem está condenado numa condenação perpétua de viver eternamente o trauma de um estupro? Ela, a menina de 13 anos. Nós nos chocamos, nós nos horrorizamos, nós nos sensibilizamos, nós não queremos nunca, jamais imaginar que uma filha nossa passe por isso. Mas o Congresso não se mexe. O Congresso parece que não se sensibiliza. E a justiça brasileira também tem responsabilidade por muitas vezes soltar monstros como esse que voltam a estuprar as meninas nas periferias desse Brasil. Qualquer menina, em qualquer lugar do país, hoje pode ser uma vítima. Mas a gente sabe que é nas periferias, sobretudo, que as meninas estão sendo raptadas, estupradas e condenadas eternamente a conviver com esse trauma. Elas têm a prisão perpétua decretada. Elas estão para sempre condenadas a viver com esse trauma e com a vida realmente, em todos os sentidos, dilacerada. Agora, 4 horas